convido a doutora Carla Renata Pacheco Donato Macedo, médica oncologista pediátrica do GRAAC Unifesp e oncologista pediátrica do Grupo América, São Paulo, com o tema Alterações Oculares, Diagnósticos Diferenciais. Seja muito bem-vinda, doutora Carla. Obrigado a todos. Novamente, eu gostaria de agradecer a comissão organizadora, e especialmente a Sandra e todo o pessoal que trabalhou nos bastidores, que a gente conversou durante a semana. Muito obrigada. Hoje a gente vai falar um pouquinho de alterações oculares, diagnósticos diferenciais. Então, o que a gente precisa pensar quando a gente percebe alguma alteração ocular numa criança? Então, talvez a palavra mais importante desta aula seja leucocoria, que é caracterizada por um reflexo pupilar esbranquiçado, diferente do nosso reflexo ocular vermelho. Então, leucocoria, reflexo pupilar branco, brilho do olho do gato. Então, para a gente entender um pouquinho o que é isso, a luz incide na pupila e chega até os fotorreceptores da retina, e aí a gente tem um reflexo vermelho normal do olho. Quando eu tenho alguma alteração no cristalino, por exemplo, como a catarata, essa luz não chega até lá. Quando eu tenho alguma alteração no humor aquoso ou na gelatina do olho, a luz não reflete até a retina, ou quando eu tenho um tumor ou um granuloma, por exemplo, na retina, faz com que essa luz, esse reflexo, não seja mais vermelho, e sim amarelado ou esbranquiçado. Então, isso é leucocoria, e a partir do diagnóstico diferencial, leucocoria pode ser algumas doenças na pediatria. Então, isso é leucocoria, leucocoria, leucocoria bilateral, leucocoria bilateral. Então, quando eu estou diante de uma leucocoria que eu estou vendo ou através de uma foto em que eu vejo um olho vermelho e um olho branco, isso tem que me chamar a atenção, e essa criança precisa ser encaminhada para um oftalmologista para diagnósticos diferenciais de leucocoria. Então, quando a gente pensa em leucocoria, a gente tem como diagnóstico diferenciais essas patologias. E, por último, o diagnóstico diferencial não menos importante, mas que a gente deixou para falar depois, é o retinoblastoma. Então, toxocaríase, eu tenho uma leucocoria pela infestação do toxocara em canes e forma um granuloma, uma endoftalmite no olho e reflete um branco, um amarelado através da pupila. Então, diagnóstico diferencial. Doença de Coates é uma vasculopatia retiniana exudativa idiopática. Ela é mais frequente no sexo masculino, numa faixa etária de 2 a 10 anos. Na grande maioria das vezes, acomete só um dos olhos, então não é bilateral. A gente observa um descolamento de retina bem intenso, exudativo, e eu tenho uma formação de aneurismas nesses vasos retinianos e rico em colesterol. Então, eu posso ver até uma calcificação. O tratamento é feito com crioterapia, fotocoagulação, e quando o olho fica muito dolorido e eu tenho grandes descolamentos de retina, essa criança pode ser até submetida à enucleação. A persistência do vítreo primária hiperplásica também é uma doença que causa leucocoria. Ela é uma malformação congênita, quando a gente tem uma regressão anormal do sistema vascular hialoide embrionário, e você tem uma proliferação de tecido conectivo. Ela também é unilateral em 90% dos casos. Esse olho é menorzinho, pequenininho, então a gente fala que tem uma microoftalmia, e geralmente é num recém-nascido pré-termo.
A ressonância, às vezes, pode nos ajudar, mas não é sempre, nem sempre é preciso fazer. É altamente específica, porque a gente tem a presença da lesão atrás da lente e a gente não tem calcificação. E o principal diagnóstico diferencial é o retinoblastoma. O meduloepitelioma é um tumor maligno que ele se origina no corpo ciliar e na íris. Pode ser em qualquer idade, mas mais comumente nas crianças um pouquinho maiores, de 4 a 8 anos de vida. Normalmente, ele não é detectado, a não ser geralmente na fase mais avançada, porque as pessoas desconhecem o diagnóstico do meduloepitelioma. Esses tumores, a gente pode ter 20% leucocoria. Como as crianças são menores, podem falar para a gente que estão enxergando menos. Pode ter dor ocular e hiperemia conjugal e estrabismo também. E a gente enxerga uma massa acinzentada no corpo ciliar e muitas vezes com a formação de cistos. Outro sinal importante na pediatria é o estrabismo. Então, a gente, na grande maioria das vezes, o estrabismo ele é fisiológico e a gente trata muitas vezes só com exercícios, com tampão. Mas o estrabismo pode ser o início de um retinoblastoma na mácula e ele começa com estrabismo e evolui para leucocoria. Então, uma criança com estrabismo deve ser examinada e, na grande maioria das vezes, não vai ser nada, mas a gente precisa descartar o retinoblastoma. Heterocromia, então a gente vê que tem um olho de cada cor. No lado direito eu tenho uma leucocoria e eu vejo que esse azul da íris é mais escuro, então tem um tumor na câmara anterior com vascularização e muda a coloração dessa íris. Eu preciso fazer diagnóstico diferencial de retinoblastoma em heterocromia. Pseudohipópio, então eu tenho a deposição de células aqui, esse branco, né? Na grande maioria das vezes isso é inflamatório, mas isso é diagnóstico diferencial de retinoblastoma e de leucemia. Então, uma alteração como essa, a gente precisa examinar e fazer diagnóstico diferencial. Hiperemia conjuntival, celulite, então pode ser viral, inflamatório, olho doloroso, mas também eu posso ter glaucoma, aumento de pressão, e isso é um diagnóstico diferencial de retinoblastoma avançado. Na grande maioria das vezes, isso é infeccioso, mas a gente precisa descartar. Catarata, então eu tenho a opacificação do cristalino, na grande maioria das vezes não é tumor, mas se eu tenho um tumor muito avançado, encosta no cristalino e eu tenho uma leucocoria fixa, que é uma catarata. Então, todos esses são diagnósticos diferenciais de alterações oculares que eu tenho na infância e que eu preciso fazer o diagnóstico diferencial do retinoblastoma, que é o diagnóstico mais grave quando eu separo as outras doenças oculares pediátricas. Então, o retinoblastoma é um tumor ocular, ele pode ser unilateral ou bilateral em um ou dois olhos, e ele é originário das células embrionárias da retina. Corresponde a 2 a 4% dos tumores malignos pediátricos, 14% em menores de 2 anos. A idade média ao diagnóstico é 24 meses, 90% dos pacientes são menores de 5 anos, ou seja, é uma doença de criança muito pequena, desde recém-nascido. Não tem predileção por sexo, raça, olho direito ou olho esquerdo.
Os aspectos clínicos que a gente viu lá atrás, então, eu preciso fazer diagnóstico diferencial de leucocoria, 60% dos pacientes têm o brilho do olho do gato, o estrabismo, 10%, eu posso ter nos tumores muito avançados, quando cresce muito e sai fora do olho, eu posso ter uma massa orbitária, uma proptose, eu posso ter inflamação da órbita e heterocromia, como a gente viu anteriormente. E posso ter aquele olho doloroso com glaucoma secundário. Quando a gente pensa em retinoblastoma, a gente pensa na teoria de Knudson, que, na verdade, separou o grupo dos pacientes com retinoblastoma em dois. Então, a gente tem um primeiro grupo que 40% dos que corresponde a 40% dos casos, são tumores bilaterais. A gente tem uma idade média ao redor de 12, 14 meses. Eu tenho tumor nos dois olhos ou em um olho só que eu tenho a presença de múltiplos tumores, 3 a 5 tumores por paciente. Alguns pacientes na idade mais tardia, adolescente e adulto jovem, podem desenvolver segundas neoplasias, e o mais frequente é o osteosarcoma, e alguns pacientes têm história familiar positiva. Quando um pai tem retinoblastoma e tem um filho, e se esse filho recebe o gene do retinoblastoma, que está localizado no cromossoma 13, todas as células do corpo desse paciente recebem essa mutação, que é um gene supressor de tumor. E a gente fala que quando a gente herda esse gene, a gente tem uma alta chance de desenvolver o retinoblastoma, 85%. Isso é o que a gente fala que você tem uma alta penetrância, uma alta chance de desenvolver esse tumor quando eu recebo esse gene mutado. Então, esse paciente teve retinoblastoma na infância, após 10 anos, ele evoluiu com osteosarcoma de fêmur. O outro grupo, a grande maioria dos pacientes, 60% deles, tem tumor num olhinho só, unilateral. Uma idade de desenvolver a doença mais tardia, de 24 a 30 meses, eu tenho um tumor num olho e um tumor por olho. História familiar negativa, e eu tenho a mutação do gene RB apenas naquela célula retiniana, então eu não tenho uma chance maior de ter segundas neoplasias. Como eu faço o diagnóstico dessa doença? Eu não faço biópsia no retinoblastoma. Se eu for fazer biópsia, eu estou abrindo o olho e essa doença que era intraocular passa a ser a extraocular. Então, a gente faz um fundo de olho sob anestesia, essa criança está dormindo, porque eu examino esse olho 360 graus. Posso fazer um ultrassom e faço ressonância de crânio e órbita para terminar o estadiamento. Então, um fundo de olho que eu vejo a massa esbranquiçada, múltiplos tumores, né? Então, aqui é um retinoblastoma hereditário, e o que quando eu enxergo a leucocoria, o reflexo da luz em cima desse tumor. Aqui um outro caso também. E aqui a ressonância nuclear magnética, que me mostra a presença de tumor nos dois olhos, ressonância de crânio e órbita, porque eu preciso examinar nervo óptico e todo o sistema nervoso central. Como que eu trato essas crianças com retinoblastoma? Como que caminhou esse tratamento durante essas décadas, né? Eu tenho algumas prioridades quando eu recebo uma criança com leucocoria, faço o diagnóstico de retinoblastoma e fecho o diagnóstico de retinoblastoma. Então, salvar uma vida porque é um tumor maligno e esse tumor de intraocular não pode virar extraocular. Salvar um olho com as modalidades de terapêuticas que eu tenho atualizadas e eu tenho a chance de salvar. E, além disso, hoje, salvar a visão útil que eu tenho dentro desse olho.
Com isso, eu quero reduzir os efeitos colaterais futuros, porque se eu tenho uma chance de cura de salvar ou de curar essas crianças mais do que 90% quando a doença é intraocular, eu preciso reduzir os efeitos colaterais futuros dessas crianças. Então, quando eu faço um planejamento, eu tenho desde criança recém-nascida até crianças maiores. Então, são fatores que a gente olha no planejamento? A idade, se essa doença é unilateral ou é bilateral, se essa doença é multifocal, se eu tenho história familiar positiva de retinoblastoma. E aí eu faço estadiamento no fundo de olho, eu olho o grupamento, a gente vai ver o que é isso, e faço estadiamento com a ressonância e crânio de órbita para mim discutir com o oftalmologista qual é o melhor tratamento para essa criança. Então, quando essa criança vai fazer o fundo de olho, o oftalmologista caracteriza esse tumor ou esse grupo de tumores de grupo A E. A é o meu menor tumor e E é o meu tumor mais avançado, que eu posso ter alteração funcional desse olho e muitas vezes eu não consigo salvá-lo. Então, dentro disso, eu vou escolher as modalidades de tratamento que eu vou usar para essa criança. Então, eu faço um tratamento individualizado e um tratamento multimodal. Eu tenho quimioterapia intravenosa, intraarterial, intravítrea, radioterapia externa apenas para os casos extraoculares, bracterapia, laser e fotocoagulação, enucleação para os olhos avançados e crioterapia e hipertermia como tratamento localizado. Então, eu tenho as ferramentas e eu planejo e monto meu tratamento para o meu doente. E por que a gente pensa e tem medo de complicações? Então, essa criança que foi tratada há muitos anos atrás, quase 20 anos atrás, e ela foi enucleada bilateralmente e foi feita radioterapia externa numa faixa etária de menos de 1 ano. Então, eu tenho uma deformidade facial estética que é, assim, imensa. Então, e essa criança sobreviveu. Então, eu tenho muitas complicações. Para quem não enucleou, eu posso ter catarata, retinopatia, neuropatia, tenho deformidade facial e o mais grave ainda, eu posso induzir uma segunda neoplasia nessas crianças que têm a mutação germinativa do gene RB, que são retinoblastomas hereditários. Então, eu preciso pensar nisso no meu planejamento, porque esses pacientes vão sobreviver muito tempo. Então, aqui uns exemplos de como a gente faz o tratamento. Então, eu posso usar quimiorredução, né? Então, eu reduzo o volume tumoral, e aí, neste momento, depois de 1, 2 ciclos, que eu reduzo esse tumor, o oftalmologista vai fazer tratamento local. Então, a gente fala que é um tratamento sanduíche, eu faço laser ou crioterapia associada entre cada ciclo de quimioterapia, num total de 6 ciclos de quimioterapia. Então, um exemplo de um grupo B, tratado com quimiorredução e laser. Essa menina com esse tratamento está fora de tratamento há 4 anos, há de 14 anos. Então, quimiorredução e tratamento localizado com laser junto. Menino de 1 ano e 3 meses, um grupo D, já é um tumor mais avançado, fez quimio sistêmica e fez laser durante todo o tratamento. 1 ano e 6 meses fora de tratamento. Né? Aqui uma menina mais velha, da mesma época do outro menino, em que a gente só tinha como modalidade terapêutica quimiorredução e tratamento local com laser. Ela enucleou um olho muito avançado e teve que fazer radioterapia externa no olho, no outro olho, porque só quimiorredução não era suficiente. É uma menina que está fora de tratamento há 17 anos.
Então, a gente sabe da importância do papel da quimiorredução no retinoblastoma. Então, para os tumores menos avançados, A, B e C, a gente, associado ao tratamento local, então eu nunca posso fazer só quimioterapia, a gente tem uma chance de cura desses olhos de mais de 90%. Para os grupos mais avançados, D e E, a quimiorredução com tratamento localizado não é o suficiente para salvar a grande maioria desses olhos. Então, novas modalidades terapêuticas chegaram e a gente precisa associar o tratamento. Uma delas é a quimioterapia intraarterial, onde essa criança vai para o centro cirúrgico para uma neurointervenção e a gente passa um catéter na artéria femoral, esse catéter vai até a artéria oftalmica e a gente injeta o quimioterápico lá. Esse tratamento ele pode ser primário ou ele pode ser na recidiva secundária. Em geral, no tratamento primário, a gente faz em média 4 ciclos, com intervalo de 30 dias entre cada ciclo. Então, aqui, essa criança tinha um retinoblastoma bilateral, ele fez quimio intraarterial bilateral, eu tratei os 2 olhos, e ele fez laser no olho esquerdo também, e está fora de tratamento há 4 anos. Aqui, para mostrar a imagem de um tumor primário, e eu fiz aqui 4 ciclos de quimioterapia intraarterial, onde eu tenho uma redução importante e calcificação do tumor primário e das sementes vítreas. Então, eu aumento muito a concentração do remédio dentro do olho, fazendo com que eu tenha sucesso nesse tratamento. Aqui uma criança bem pequenininha, um retinoblastoma bilateral, multifocal, grupo D no olho direito e grupo C no olho esquerdo. Então, a gente vê vários tumores nos 2 olhos. Ele era tão pequeno, ele tinha menos de 7 quilos, então eu não consigo passar um catéter para fazer quimio intraarterial no diagnóstico. Ele fez quimiorredução com laser e consolidou o tratamento com quimioterapia intraarterial bilateral. Então, ele está fora de tratamento 1 ano e 2 meses em reabilitação visual. Então, a quimioterapia intraarterial, ela é segura quando ela é feita por médico capacitado e com experiência nisso daí. A gente consegue salvar uma grande quantidade de globo ocular. Então, você vê que quem é grupo D, você consegue salvar mais de 80% dos casos, 86% dos casos. Você tem poucas complicações quando o colega é especialista e você não tem um aumento de metástase à distância ou de óbitos por esse procedimento. Em seguida, vem a quimioterapia intravítrea, que eu utilizo como um tratamento secundário, então é para tratar a doença no vítreo, ela pode estar associada ao tratamento primário ou ela pode estar indicada nas recidivas das sementes vítreas. Então, eu injeto o quimioterápico no vítreo e depois faço a crioterapia. Então, aqui para a gente ver, eu tenho o tumor primário, mas eu tenho a semente vítreas aqui, que tem... O vítreo é um lugar muito ingrato para a quimiosistêmica, porque ele é muito pouco vascularizado. Então, quimioterapia intraarterial e muitas vezes quimioterapia intraarterial com a intravítrea faz com que eu tenha um sucesso de calcificação e do tratamento dessa semente vítrea, a mudança do padrão e a calcificação dessas sementes. Essa criança foi tratada com quimiosistêmica, recidivou no vítreo e fez 4 intravítreas e está fora de tratamento já há bastante tempo. Outra modalidade de terapêutica que eu posso associar é a bracterapia, que pode ser feito
com placa de iodo ou de rutênio, isso é uma radioterapia localizada no tumor, né? Então, aqui, o oftalmologista leva essa criança para o centro cirúrgico e ele fixa a plaquinha da BRAC, o físico, junto com o radioterapeuta, calculam essa dose, ele vai para o centro cirúrgico, sutura isso na esclera, em cima do tumor, calcula a dose, essa criança fica com essa placa ao redor, depende da vida útil da placa, mas ela fica de 3 a 4 dias com a placa, vai para o centro cirúrgico e volta. Essa criança teve uma recidiva em cima de uma lesão tratada, uma recidiva com uma altura maior do que o laser consegue chegar, a gente pôs uma placa de bracterapia nela e tratou, calcificou essa lesão, né? E está fora de tratamento desde então. Aqueles grupos E, tumores muito avançados, a modalidade de tratamento de escolha é a enucleação, a remoção do globo ocular. Essa enucleação pode ser ao diagnóstico ou pode ser secundária, quando falha algum tratamento e evolui para a enucleação. Então, é um tratamento curativo a enucleação no retinoblastoma. Então, esse menino tem um grupo E, e o grupo E no olho direito, já tinha um tumor que tocava a câmara anterior, você vê que é um globo que já está deformado, e aí ele foi para a enucleação. Esse aqui é um olho fitísico já, você tem a deformidade, essa criança já não enxerga. Quando eu tenho indicação de glaucoma neovascular, a gente também tem indicação de enucleação, e é muito importante que depois que eu faça a enucleação, isso vá para anatomopatológico e a gente avalie fatores de risco para ver se eu preciso complementar sim ou não com quimioterapia. Então, esse menino, aquela ressonância do grupo E, ele foi enucleado, esse é o aspecto, a remoção do globo, e ele foi de 4 a 6 semanas depois protetizado. Aqui é um outro caso, também foi enucleado, e daqui ele já foi protetizado 6 semanas depois. Aqui um caso de uma menina que tem faces sindrômicas, ela tem deleção do cromossoma 13, a gente tem medo dessas crianças, essas crianças são muito sensíveis à químio, tem infecção muito rápida e sepsis, a quimioterapia intraarterial veio para nos ajudar, essa criança falhou com a quimio intraarterial, sistêmica e intraarterial, com laser, e foi submetida à enucleação depois por não resposta a nenhuma das modalidades de tratamento. Depois que essas crianças são protetizadas, a gente incentiva o óculos de proteção para quem tem um olho único ou tumor avançados nos 2 olhos. Essas crianças aprendem a usar o óculos de proteção desde pequeno. Esse óculos não tem grau, é só para proteção do globo ocular. Além disso, o retinoblastoma começa a se aprender sobre a biologia molecular do retinoblastoma, cada vez mais a gente escuta nisso, tanto a gente estudando doença residual mínima no humor aquoso, quanto mutações presentes que podem estar nesses olhos de crianças como retinoblastoma. Isso é um campo que está começando agora enorme. Após o tratamento, essas crianças são indicadas para reabilitação com estímulo visual e a gente vê bastante resposta com isso. Então, a gente faz avaliação e intervenção precoce dessas crianças, elas são acompanhadas e por uma equipe multiprofissional. Então, quando a gente fala de alterações oculares em criança, a gente tem inúmeras alterações oculares. Dentro da oncologia, o diagnóstico diferencial mais importante nessa faixa etária até 5 anos é o retinoblastoma. O diagnóstico precoce tem um impacto, talvez uma das neoplasias que tenha mais impacto diagnóstico, o diagnóstico precoce, né? Eu preciso fazer uma avaliação diagnóstica ampla com ressonância, eu preciso pensar nessas crianças a longo prazo, então eu faço
individualização terapêutica, eu tenho que oferecer, muitas vezes, 2, 3, 4 modalidades terapêuticas para essas crianças, e eu tenho que pensar no futuro e na redução dos efeitos colaterais do meu tratamento. Isso é um resultado de um trabalho de equipe. Hoje não podia ser um dia melhor para a gente falar. Hoje é o Dia Nacional da Conscientização do Retinoblastoma. A gente precisa cada vez mais falar diagnóstico de retinoblastoma para ter um diagnóstico precoce no nosso país. Muito obrigada.